Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa série de vídeos Desmistificando o Power Platform, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que é o Power Platform na prática. Eu sou o Rafa Costa, gerente de inovações aqui na Nitel e também instrutor Power Platform no Code 9K, e eu que vou acompanhá-los aí ao longo do tema do vídeo de hoje. Antes de começar, deixa eu explicar para vocês o que é o Code 9K, né? O Code 9K é um produto criado pela área de inovação da Nitel, tá? E a Nitel é uma empresa de tecnologia com mais de 16 anos de mercado, focada em aumentar e melhorar a produtividade dos nossos clientes usando dados e tecnologia como apoio. Dentro da Nitel, nós temos também a Nitel Learning, que é uma unidade de negócios especializada em educação corporativa, onde a gente também ensina cursos relacionados, por exemplo, com o Power Platform, mas focado para o mercado corporativo. E da união, né, da Nitel e da Nitel Learning surge o Code 9K, que é esse produto que eu trago aqui para vocês para ensinar low code, ensinar criar aplicativos, fluxos e outras coisas que nós vamos fazer junto, sem a necessidade de usar código ou usando muito pouco código, tá? Então, dentro desse conceito de low code. Ainda dentro do assunto low code, a gente vai aprender principalmente o Power Platform, que é a ferramenta da Microsoft, né? É a ferramenta carro-chefe deles hoje, toda baseada em low code. E eu vou ensinar vocês a utilizar cada uma dessas ferramentas, cada uma dessas tecnologias lá dentro. Além do Power Platform, que a gente vai ver ali que são 4 aplicativos, eu também vou ensinar para vocês o SharePoint Online, que é uma ferramenta complementar a todas essas ferramentas, né, todos esses itens do Power Platform, como também pode ser usado com várias outras tecnologias, várias outras aplicações. Tá legal? E ao longo do vídeo de hoje, nós vamos passar pelos seguintes temas. O primeiro deles, né, que é o assunto aqui do nosso vídeo, que é o Power Platform na prática, e aí eu vou explicar para vocês o que é e para que serve o Power Apps, o Power Automate, o Power BI, o Power Virtual Agents e o SharePoint Online. Então a gente vai passar por todas essas tecnologias hoje, tá legal? Agora, deixa eu compartilhar minha tela com vocês para que a gente possa conhecer um pouquinho cada uma dessas ferramentas. A primeira delas é o Power Apps. Para você acessar o Power Apps, você precisa de colocar aí na URL do seu navegador, né, o make.powerapps.com. E aí você vai ter acesso ao Power Apps Studio, ou estúdio de criação aí de aplicativos dentro do Power Apps. Ao acessar a primeira vez, ele vai pedir para você logar com o seu usuário e conta Microsoft. Então é importante que você já tenha um usuário e uma conta criada na Microsoft, né? Seja através da empresa que você trabalha, ou você pode comprar uma licença particular também. A gente, inclusive, pode fazer um outro vídeo aí só falando sobre como adquirir a licença, as principais diferenças entre as licenças Microsoft, tá legal? Então, nessa primeira tela que você acessa aqui, ao fazer o login dentro do Power Apps, você tem acesso à página inicial, onde ele dá todo um resumo do que é o Power Apps. Então, você vai ter diferentes possibilidades dentro dessa página. Então, basicamente, aqui em cima ele já te dá as opções principais para que você crie um aplicativo, e aqui embaixo ele vai te trazer um histórico, né? Quais são os aplicativos que já existem dentro do seu ambiente, te traz aqui também uma referência de estudo, então você consegue, através da própria plataforma da Microsoft e dos artigos e textos que eles publicaram, vocês conseguem aprimorar o conhecimento de vocês. Mas, basicamente, para que serve o Power Apps? O Power Apps foi desenvolvido para ser uma ferramenta onde você não utiliza código ou utiliza muito pouco código para criar aplicativos que vão melhorar a produtividade aí do seu dia a dia. E quando a gente fala de aplicativo, é muito parecido mesmo com os aplicativos que a gente está acostumado a utilizar, tanto no computador quanto no nosso celular, tá legal? Então, pensem numa necessidade que você tem no dia a dia aí da sua empresa, como, por exemplo, aberturas de chamados técnicos. Você consegue criar um aplicativo para registrar, né, a fila aí de chamados, quem é o técnico que vai atender esse chamado, qual foi o prazo, qual foi o diagnóstico, inclusive qual foi o custo de cada um desses chamados, por exemplo, né? Então você consegue ir criando diferentes cenários, diferentes possibilidades aí através do Power Apps. Acessando aqui na homepage, você tem o primeiro botão aqui que é o aplicativo em branco.
Então, dentre das diferentes possibilidades que você tem para criar um aplicativo, você pode clicar aqui no Criar em Branco e ele vai te trazer os 3 tipos de aplicativo que existem hoje dentro do Power Apps, tá? O primeiro deles é o aplicativo de tela em branco ou o modelo Canvas, tá? Antigamente eles chamavam de Canvas, que é um aplicativo que é literalmente uma tela em branco para que você possa criar e customizar toda a sua necessidade. Então você começa a partir de uma tela em branco, cria os elementos, menu, lista, galeria, tudo que você quer criar dentro da tela e vai conectando a sua fonte de dados aos poucos. Então você vai conectando esse aplicativo à sua planilha do Excel, ou à sua lista do SharePoint, ou ao seu banco de dados que você faça uso aí também. Então você vai criando os elementos e se conectando com cada uma dessas suas fontes de dados conforme você evolui o desenvolvimento do aplicativo. Já que no segundo modelo, que é o aplicativo em branco baseado no Dataverse, ele tem uma característica um pouquinho diferente. Por quê? O Dataverse, vale a pena inclusive a gente detalhar um pouco mais isso em próximos passos, mas o Dataverse ele é um banco de dados que a própria Microsoft disponibiliza para vocês dentro desse ambiente aqui do Power Platform. Então ele é um banco de dados com várias tabelas, tá? Para quem não conhece, não sabe o que é o banco de dados, ele é basicamente uma forma de você registrar as suas informações ali. Então, como se fosse um conglomerado, né, de várias planilhas do Excel, por exemplo. Cada planilha do Excel é uma tabela dentro desse banco de dados, tá legal? Então, o Dataverse, ele é um conjunto, né, são várias tabelas ali disponíveis para vocês nesse ambiente online da Microsoft, que você pode usar as tabelas que já tem lá como sugestão ou criar outras. Você pode trazer novas tabelas para esse ambiente também. E uma vez que você já tem essas fontes de dados estabelecidas, né, então você já criou ali as suas tabelas, já customizou o que você precisa, você vem aqui no Power Apps e cria um aplicativo baseado naquela sua tabela. Então, baseado na estrutura de dados que você tem antes. A vantagem que você tem de usar esse modelo é que o próprio Power Apps ele vai guiar o seu usuário para cada etapa que você determinar de interação com esses dados. Então, no exemplo hipotético aqui de cadastro de um cliente, por exemplo, cadastro de um novo cliente. Então, você recebeu ali o primeiro contato do cliente interessado no seu produto, ele entra na tabela ali de lead, né, que são as oportunidades que você vai trabalhar ainda. A partir desse primeiro cadastro, a gente pode criar um fluxo, por exemplo, no Power Automate, onde alguém vai entrar em contato e entender a necessidade desse cliente. E através do aplicativo aqui baseado no seu Dataverse, você vai ter uma tela específica para cada momento, para cada status desse cliente dentro do seu sistema. Então, se ele é apenas um lead, é um primeiro contato, ele tem um formulário mais simples. Se já é um segundo contato, você já sabe quem é esse cliente, qual é a necessidade dele, você tem um formulário mais complexo. E assim por diante, ele vai evoluindo para cada uma das etapas. Já o terceiro modelo aqui, que é o site em branco, a gente tem a possibilidade de criar literalmente um portal, tá? Para o nosso usuário, para nossos colegas aí que trabalham com a gente dentro da empresa, ou mesmo para o nosso cliente, para um acesso externo. Então vai depender da sua necessidade, cada uma tem um licenciamento específico, tá? Depende da sua necessidade novamente, né? Mas você consegue criar um portal, como se fosse mesmo um portal de intranet, com informações ali sobre a sua empresa, sobre o seu departamento. Se são colaboradores, são usuários dentro da sua empresa, eles conseguem interagir com esses dados, alterar o status de uma ordem de serviço, por exemplo, mas tudo isso numa experiência de navegação aí, como se fosse um portal mesmo dentro da web. Então, esses são os 3 tipos aqui de aplicativos, né, para você começar a criação do aplicativo, e daqui para frente tem um monte de detalhe, um monte de coisinha que você pode customizar e personalizar a experiência aí do seu usuário. Tá legal? Então, dada essa introdução aqui do Power Apps, eu convido vocês a explorar em cada uma dessas possibilidades e trazerem aqui pra gente, tá? Trazer as dúvidas ou o que vocês tiverem de sugestão aí também para que a gente possa falar em próximos vídeos. E, inclusive, eu aproveito aqui a oportunidade para pedir para vocês aí, fiquem à vontade para nos seguir nas redes sociais, interajam com a gente através de todas as nossas redes, a gente está sempre lendo aqui os comentários,
tentando trazer a resposta para a dúvida de vocês. E também, claro, a gente pode produzir materiais específicos aí para cada uma das dúvidas que vocês trouxerem, tá legal? Seguindo aqui com o nosso detalhamento sobre as ferramentas, né, dentro do Power Platform, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o Power Automate. O Power Automate ele tem o site aqui, né, como flow.microsoft.com, então é só colocar na barra aí de endereço de vocês vão conseguir acessar, tá? Novamente, precisa fazer o login com a sua conta Microsoft, então seja a conta da sua empresa ou uma conta que você criou para você mesmo, mas tem que ter o licenciamento adequado aqui para conseguir usar o Power Automate. E é curioso aqui o nome, né, o flow.microsoft.com, na verdade Flow é o nome antigo dessa ferramenta. A Microsoft, como todas as ferramentas dela, né, veio evoluindo o Flow há bastante tempo, e hoje ele é o Power Automate porque ele faz parte dessa ferramenta de empoderamento, né, dessa plataforma de empoderamento que é o Power Platform, tá legal? Então, como no Power Apps você consegue criar aplicativos específicos e customizados para a sua necessidade no dia a dia, então formulários, regras de negócio, toda a interação que você tem no aplicativo aí que você já está acostumado a usar no dia a dia, né? O Power Automate ele complementa toda essa interação, toda essa necessidade que você tem lá dentro do seu aplicativo. Por quê? O Power Automate ele é feito para que você tenha um robô, uma automação trabalhando por você. Então, como a própria Microsoft traz aqui, né, como uma provocação, escolha uma tarefa para automatizar rapidamente com um modelo pré-definido. Ou seja, você pode sim criar fluxos customizados específicos para a sua necessidade, mas existe uma infinidade de modelos, aqui no menu lateral esquerdo, aqui modelos, e vários modelos que vão atender a sua necessidade já em média, larga escala, tá? Então, se você tem uma necessidade que você já encontrou o modelo pronto aqui, você vai clicar nesse modelo, conectar com a sua conta, né? Ele vai pedir a conexão de cada um dos elementos e você já vai sair utilizando, tá? Mas, Rafa, o que são esses elementos? Como assim? Ainda não entendi para que eu vou usar o Power Automate. O Power Automate, gente, ele serve para literalmente automatizar as tarefas que você faz com frequência, tá? Então, a frequência pode ser uma repetição diária, então todos os dias eu preciso de analisar os dados de determinado relatório e enviar para o meu departamento financeiro, por exemplo. É uma rotina com frequência diária. Ou então, você tem uma frequência aí de mensal. Você todo mês precisa de fazer a análise e o relatório de fechamento para enviar para toda a equipe. É também uma frequência com uma repetição mensal. Então, todas essas tarefas que você faz mais de uma vez, elas são passíveis de ser automatizadas. É claro que depende alguma coisa da sua análise, do seu crivo, né, do seu conhecimento para elaborar o relatório final que será enviado para a equipe. Mas você pode criar um fluxo que busca todos os dados com as regras que você definiu anteriormente, ele já consolida esses dados, então só vai te trazer os dados que são importantes, que você realmente precisa ter atenção, o que está fora dessa regra ele não te manda, e aí esse fluxo automático, ao consolidar os dados, te envia ou por e-mail, ou uma notificação no Teams, ou ele já pode inclusive preencher uma outra base de dados aí, que vai aparecer lá no seu Power BI, por um exemplo. Então, com isso, você tem a possibilidade de criar um fluxo que vai trabalhar a grande massa de informação, vai consolidar essas informações no final do mês para você, e você, ao invés de gastar 2 ou 3 dias elaborando o relatório, você vai gastar apenas 1, 2 horas analisando aqueles dados, entendendo se é aquilo mesmo que você vai levar para o seu time e vai enviar esse relatório aí para a equipe no final do mês, tá legal? Então, esse é só um exemplo, você tem vários outros exemplos de como automatizar, de como melhorar a sua produtividade usando o Power Automate. Para a gente conhecer um pouquinho mais, deixa eu mostrar para vocês aqui os tipos de fluxos que a gente tem dentro do Power Automate. Então, quando eu clico aqui em criar, ele já traz aqui para mim no topo da tela, né, o começar do zero, onde eu tenho esses 5 tipos de fluxo. O fluxo de nuvem automatizado, ele é um fluxo que vai ser disparado, ou seja, ele vai ser acionado automaticamente a partir da base de dados que você indicar. Então, por um exemplo, você vai conectar esse fluxo
a uma lista do SharePoint, que a gente vai conhecer daqui a pouquinho, tá? Você vai conectar uma lista do SharePoint e quando o item for cadastrado naquela lista, o seu fluxo vai disparar automaticamente. Então, toda vez que um novo orçamento for cadastrado, dispara o fluxo. Toda vez que um cliente for cadastrado, dispara outro fluxo. Então, esse é o fluxo automatizado. Ele fica sempre ali à espera, né, de um novo item ser inserido na lista, ou editado, ou mesmo o item ser excluído, por exemplo, para que ele automaticamente seja executado. Tá legal? O segundo tipo de fluxo, que é o fluxo da nuvem instantâneo, ele é um fluxo que depende de um gatilho manual, ou seja, ele precisa de um botão, de um clique, tá? Para que ele seja executado. Então, com esse tipo de fluxo aqui, você pode, por um exemplo, criar um botão lá no seu aplicativo do Power Apps e ao clicar naquele botão, o fluxo vai ser executado. Então, por um exemplo, você pode criar um fluxo que vai extrair as informações de uma determinada lista, de uma determinada referência e montar um arquivo em PDF para você. Ele monta esse arquivo em PDF e te envia por e-mail. Só que isso só vai acontecer quando você entrar no aplicativo e clicar no botão gerar PDF, por exemplo. Então você está executando uma ação manual, né? E a partir dessa ação manual, instantaneamente o fluxo é iniciado. Por isso que ele é um fluxo de nuvem instantâneo. Já o próximo tipo de fluxo, que é o fluxo da nuvem agendado, como o nome propriamente sugere, né? Ele é um fluxo que vai ser iniciado, vai ser startado mediante o agendamento. Então você consegue agendar, por exemplo, para que esse fluxo rode uma vez só no dia 25 do mês 2 do ano X, legal? Então você pode deixar pré-agendado, ou você pode criar uma frequência de repetição. Então é um fluxo que se repete toda segunda, quarta e sexta, ou é um fluxo que roda toda quinta-feira, por exemplo. Ou inclusive é um fluxo que roda uma vez por ano só para consolidar as informações ali de fechamento anual da sua empresa. Então você consegue previamente, né, preparar, testar esse fluxo e já deixar ele programado para que ele execute no período futuro com a frequência que você desejar. A partir do gatilho, que é o que a gente está aprendendo aqui, existem todas as ações que a gente vai conseguir customizar e especificar para a nossa necessidade, tá legal? O quarto tipo de fluxo aqui, que é o fluxo da área de trabalho, ele é um fluxo um pouquinho diferente dos outros três, porque ele é para nos apoiar e automatizar ações dentro do nosso próprio computador. Então, por isso que ele é da área de trabalho, é para ele nos auxiliar localmente, né, no nosso computador mesmo, de repente extraindo dados de algum arquivo que eu tenho no meu computador, ou entendendo alguma informação que eu tenho no meu computador e aí sim enviar por e-mail para alguém, ou montar uma base de dados online. Então ele vai atuar localmente no meu computador e depois ele leva essa informação para a nuvem, se assim for a minha necessidade, tá legal? Já o fluxo de processo empresarial, ele é muito parecido com o Model Driven, né? O aplicativo baseado no Dataverse que a gente viu ali no Power Apps. Por quê? O fluxo de processo empresarial, ele é um fluxo que ele vai passar por várias etapas, tá? Então pensa no fluxo de aprovação de orçamento, por exemplo. Então a equipe submete, né, um pedido de orçamento para análise e para aprovação desse orçamento ele precisa de passar por diferentes etapas em diferentes departamentos dentro da sua empresa. Então, com esse fluxo de processo empresarial, você consegue configurar cada uma dessas etapas, dessa macro divisão do seu fluxo, tá legal? E o próprio Power Automate vai se encarregar de ordenar e organizar o passo a passo desse fluxo. Então, eu não consigo ir, por exemplo, direto para a aprovação final desse orçamento se eu não passar pela primeira análise, não passar pela auditoria, não passar pela aprovação do meu gestor imediato, para que aí sim chegue na aprovação do diretor. Então, o próprio Power Automate vai garantir que a governança, né, vai garantir que esse processo seja executado conforme foi programado antes. Não tem ninguém pulando etapa, tá legal? Então, é muito útil quando você tem um processo complexo, um processo grande aí dentro da sua empresa, e aí você pode usar esse tipo de fluxo para facilitar essa organização e não ter mais que ficar mandando e-mail, ou não ter mais que ir na mesa do seu colega, e hoje em dia todo mundo trabalhando em home office, né?
não precisa de procurar o seu colega para entender o porquê que ele furou o processo ou porquê que ele pulou uma determinada etapa. Está tudo sendo controlado aqui pela automação. Então, utilizem o Power Automate para automatizar tarefas recorrentes, né, tarefas rotineiras, inclusive tarefas entediantes, que a gente faz sempre a mesma coisa e acaba ficando entediante, né? Use o Power Automate para automatizar tudo isso e foque a sua energia, a sua concentração no que você faz de melhor, no que é o seu diferencial. O que é rotina, você consegue automatizar aqui facilmente através do Power Automate. Tá legal? A próxima ferramenta para a gente analisar aqui é o Power Virtual Agents. O Power Virtual Agents, ele é uma forma de você criar um chatbot, tá? De você criar um robô que vai responder através de um chat e sem usar nenhum tipo de código, tá legal? Então, ele já é uma ferramenta que vem disponível, já vem previamente setado um robô para que você faça alguns testes. E a partir desse modelo você consegue configurar e programar esse robô para responder todos os tópicos que você configurar previamente. Então, para você acessar, você vai acessar esse ambiente aqui, né? web.powerva.microsoft.com, tá legal? E aí você tem acesso aqui ao Power Virtual Agents. Vale lembrar que novamente você tem que logar com a sua conta da Microsoft, seja a sua conta que você comprou para você mesmo, licenciamento, ou a conta da sua empresa, tá legal? E a partir do momento que você fizer o login, você já tem acesso aqui a esse menu inicial, a essa home page aqui do Power Virtual Agents, onde você já tem o robô aqui de modelo para que você possa testar. Então, se você digitar aqui nessa janelinha de teste Olá, o robô já vai começar a interagir com você conforme a programação que a Microsoft já deixou aqui como modelo, tá legal? A vantagem de você usar uma ferramenta tão fácil, né, para criar um chatbot é que você consegue, por exemplo, através de simplesmente colar a URL do seu site, você conta com uma inteligência artificial da própria Microsoft, do próprio Power Virtual Agents, que vai identificar os tópicos ou os textos dentro dessa sua página web, né, dentro desse endereço que você colou, e ele já vai te trazer sugestões de tópicos. Então, se você tem uma página, por exemplo, no seu site de perguntas e respostas, você não precisa de transcrever todas essas perguntas e respostas para dentro do robô. Você cola a URL lá dessa página e deixa ele automaticamente identificando. Ele tem uma acuracidade bem interessante, ele pode não pegar 100% dos tópicos ali da sua página, mas ele vai trazer bastante coisa, tá? Então já vai poupar muito trabalho para você. Algumas aplicações práticas do Power Virtual Agents que eu consigo trazer aqui para vocês, para elucidar o nosso exemplo, seria, por exemplo, um chatbot que, através do Teams mesmo, da ferramenta de comunicação aí da sua equipe, tá legal? Você consiga interagir com esse chatbot como se ele fosse uma pessoa ou um membro aí do RH. Então você configura esse robô com todas as perguntas e respostas mais comuns do RH. Qual é o procedimento para eu reservar, para eu agendar minhas férias? Qual é o procedimento para eu cancelar meu vale transporte? Como que funciona se eu quiser uma folga programada ou se eu quiser enviar o atestado? Então, todas as perguntas comuns aí que o seu departamento de RH está acostumado a receber e a resposta geralmente é a mesma, né? Você consegue programar esse robô, ele vai interagir com os seus colaboradores aí como se fosse um ser humano, tá? Ele não vai ter aquela resposta quadrada, basta você configurar e colocar respostas amigáveis e a pessoa vai conseguir interagir com esse robô até determinado nível. Se é uma pergunta muito específica ou se o robô não está programado ali para aquela resposta que a pessoa está pedindo, né, ele tem sempre a opção de acionar um atendente humano, que no caso vai ser você ou a pessoa responsável aí pelo RH. Então, ao acessar essa opção, aí sim o Teams já encaminha, né, para conversa direto com uma pessoa mesmo e não mais um robô, e aí as perguntas e respostas mais básicas já foram respondidas. Vai somente ali na pergunta mais importante ou no critério mais específico. A próxima ferramenta que a gente vai falar é sobre o Power BI. Ele também faz parte aí do Power Platform, né? Lembrando que o Power Platform é composto por 4 ferramentas, que é Power Apps, Power Automate,
Power Virtual Agents e Power BI, tá legal? E onde o objetivo do Power BI é transformar informação em decisões estratégicas. Então, de nada adianta você ter uma base de dados ou várias bases de dados super complexas, com um monte de informação histórica registrada, bastante coisa organizada lá dentro, se você não consegue extrair essas informações de maneira a facilitar a tomada de decisão. Então, ou seja, de nada adianta eu ter um monte de registro ali que minhas vendas não estão bem no ano de 2021, 2022, por exemplo, se eu não consolidar essas informações e apresentar de uma maneira fácil, onde o meu diretor financeiro ou a minha equipe de vendas vai bater o olho e vai saber que, opa, o indicador está ruim, a gente precisa de correr atrás para melhorar o indicador. Então, o Power BI ele é justamente para isso, para que você transforme aquela massa de dados e informações que você tem registrada em indicadores e relatórios que facilitem esse tipo de tomada de decisão, tá legal? Com o Power BI, você vai conseguir se conectar a diferentes fontes de dados, então você pode se conectar a planilha Excel, a listas do SharePoint, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente, com diferentes marcas de banco de dados, como o próprio SQL Server, MySQL, Postgres, enfim, tem várias marcas aí de banco de dados que você consegue se conectar. E você vai se conectar e transformar esses dados, né, ou trabalhar esses dados no processo de ETL, tá legal? Que é você trazer mais qualidade, mais clareza para cada fonte de dados ali que você está conectado, e lá na ponta você vai ter diferentes indicadores para facilitar essa tomada de decisão. Então, dentro direto aqui do portal do Power BI, app.powerbi.com, novamente você vai se logar com a sua conta Microsoft, seja da sua empresa ou uma licença que você tenha adquirido para você mesmo, tá legal? E aqui dentro você vai conseguir, inclusive, criar relatórios direto da web. Você não vai precisar de baixar nenhum aplicativo para o seu computador para criar os seus primeiros relatórios. É claro que a versão do Power BI Desktop ela é muito mais robusta e vai te dar um leque de possibilidades muito maior. Mas se você está começando agora, seu primeiro contato com o Power BI, você consegue facilmente aqui através do menu criar. Você pode usar aqui uma planilha de Excel, uma fonte de dados que você tenha, fazer um Ctrl+C e um Ctrl+V usando essa opção aqui de colhe os dados ou insira manualmente, tá legal? Ou então, se você já tem aí um conjunto de dados publicado dentro do Power BI, você também já consegue criar o relatório diretamente por aqui. Agora, se você precisa de criar um novo conjunto de dados, ou se você precisa de uma complexidade maior desse seu relatório, aí o recomendado é que você baixe o aplicativo para a área de trabalho, né, que é o Power BI Desktop, que vai te dar um leque de possibilidades muito maior, onde você vai desenvolver o relatório localmente no seu computador, tá legal? Por isso que ele se chama desktop, né? Então você desenvolve localmente e você publica esse relatório pronto. Aí ele vem aqui também para dentro do portal do Power BI, mas somente depois de desenvolvido. Ele já vai pronto ali para você compartilhar os acessos com a sua equipe, tá legal? Dentro do Power BI você tem diversas possibilidades referentes ao nível de acesso dos dados. Então, primeiro que você pode escolher quem acessa e quem não acessa os relatórios, então você compartilha o acesso com uma pessoa ou com um ou vários grupos, né? E mesmo dentro do relatório, você pode trabalhar com o RSL, que é o Role Security Level, onde você consegue controlar que o usuário do Rafa Costa só consegue visualizar os dados da unidade de São Paulo. Ele não vê mais os dados da unidade Rio Grande do Sul, por exemplo. Então você consegue segmentar ali quem é que enxerga qual tipo de dado, tá legal? Isso traz muito mais segurança e conforto para você que está desenvolvendo o relatório e de repente está trabalhando com dados sensíveis, né? Você não quer que uma filial veja os dados de outra, ou depende da sua necessidade de negócio. Então você consegue trabalhar inclusive esse nível de acesso dentro do Power BI, tá legal? Existem várias possibilidades aqui dentro. Como todo o material do Power Platform, a Microsoft disponibiliza bastante coisa, bastante material de estudo para vocês ir aprimorando o conhecimento em cada um deles, mas juntos a gente vai desbravar bastante coisa aqui sobre o Power BI também, tá legal? Agora a gente vai falar sobre o SharePoint Online.
O SharePoint Online não faz parte, né, das 4 ferramentas aí do Power Platform, que são Power Apps, Power Automate, Power Virtual Agents e Power BI. Entretanto, o SharePoint ele é uma ferramenta mais antiga do que essas 4, né? Ele surgiu lá atrás como um servidor para você hospedar dados ali dentro dele e foi evoluindo, foi se transformando numa ferramenta colaborativa e hoje ele tem essa versão online que é extremamente intuitiva, fácil de usar e também te traz um empoderamento muito grande para o seu time, tá legal? Para a sua equipe aí de trabalho. O SharePoint, na verdade, ele é a ferramenta que a gente chama de nave-mãe de todas as outras ferramentas do Power Platform, porque cada uma dessas ferramentas ela surgiu em algum momento dentro do próprio SharePoint e ganhou tanta importância ou ganhou tantos recursos que se transformou num produto à parte, tá legal? Então, ao longo dos nossos vídeos aqui, que a gente vai compartilhando conhecimento, a gente vai falar bastante coisa sobre o SharePoint, porque ele serve, primeiro, como um banco de dados. Você pode criar diferentes listas dentro desse SharePoint, como se fossem as suas planilhas do Excel, só que com um nível de controle, com um nível de qualidade de informações muito superior, tá legal? E aí você consegue, inclusive, fazer o controle histórico de alteração desses itens. Então, se você tem a lista de cadastro de propostas comerciais, a lista de cadastro de clientes, você consegue acessar cada um desses cadastros e entender qual foi o histórico de alteração desse item. Então você consegue identificar ali que o Rafa Costa editou o cadastro do cliente ABC no dia X, na hora Y. Então você tem esse nível de controle que é bastante interessante quando você precisa de auditar, né, fazer uma auditoria em cima de alguma informação mais crítica. Tá legal? Ainda dentro do SharePoint, né, com essa possibilidade de cadastro de listas, você também tem a possibilidade de cadastrar e criar diferentes bibliotecas. E essas bibliotecas, elas têm por objetivo hospedar, né, armazenar diferentes tipos de arquivo de diversos tamanhos, tá legal? Só que também permitindo, né, o que a gente chama de gestão eletrônica de documentos, que é o GED, onde você consegue categorizar cada um desses arquivos. Então, eu consigo subir um arquivo PDF indicando que aquele arquivo é correspondente ao meu cliente ABC e que o gerente responsável por aquele cliente é o Rafa Costa. Então, você consegue armazenar os arquivos dentro de uma biblioteca do SharePoint categorizando os dados. Isso que é bastante interessante, legal? Então, o uso de metadados para você categorizar essas informações vai te facilitar muito a curto, médio e longo prazo. A curto prazo, porque você já tem uma informação organizada e mais fácil de você acessar, né? Então, se eu quero os dados do cliente ABC, eu vou direto ali e eu já tenho todos os arquivos, todos os manuais e documentos sobre aquele cliente. Agora, a médio prazo, quando eu tiver 100, 200 clientes cadastrados, também fica mais fácil de eu filtrar e ir direto na minha informação objetiva. E a longo prazo, o principal benefício é que, se você tem informações ali que você está guardando para controle de auditoria, por exemplo, só que a auditoria exige que você guarde arquivos dos últimos 5 anos. Então, no 6º ano, junto lá com a ferramenta do Power Automate, por exemplo, você pode criar uma automação que vai fazer o expurgo de informações, ou seja, ela vai limpar o seu banco de dados e só vai deixar os relatórios dos últimos 5 anos. Aquele 6º ano, né, que já fez a virada de ano, você não precisa mais de guardar, ele vai eliminar e vai manter sempre aí a sua base de dados limpa, organizada e de fácil acesso para toda a sua equipe. Então, entendam o SharePoint como essa ferramenta, né, como esse ponto de compartilhamento entre diferentes pessoas da sua empresa, tá legal? Onde você pode cadastrar informações em diferentes tipos de lista, com várias características específicas para a sua necessidade, como também você pode cadastrar bibliotecas para armazenar e controlar todos esses seus dados, esses seus arquivos também. Tá legal? E como eu comentei antes, quando eu falei de Power BI, você utilizando as listas do SharePoint, que estão na nuvem, também são online, tá legal? Você vai conectar o seu Power BI nessas listas e vai montar um relatório com base em qualquer tipo de informação que você tenha cadastrada aí na sua lista do SharePoint.
Então você vai ter uma ferramenta 100% online, sem ficar consumindo espaço aí no seu computador local, e você consegue acessar da sua casa, do seu escritório, em deslocamento. Se você viajar para a Europa, você vai acessar de qualquer lugar do mundo e vai ter a informação em tempo real, tanto no SharePoint quanto no Power BI, como também Power Apps, Power Automate e Power Virtual Agents, tá legal? São ferramentas online que estão na nuvem justamente para nos facilitar. Bom, galera, esse foi o nosso primeiro vídeo aí da série Desmistificando o Power Platform. Obrigado por terem assistido até aqui. Espero que tenham gostado do conteúdo. Deixem seu like, nos sigam nas redes sociais para acompanhar os próximos conteúdos também. E lembre-se, os comentários são sempre bem-vindos. Então, comente aí, marque a pessoa que você conhece que precisa saber um pouco mais sobre essas ferramentas e vai acompanhar a gente nessa jornada. Deixem os comentários com dúvidas ou sugestões que vocês tenham aí para outros conteúdos também. Vai ser sempre bem-vindo e sempre legal ler do lado de cá para poder interagir com vocês, tá legal? Então, obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!